Eu vou apresentar agora a arquitetura MIC 1 do David Tannebaum. Ele começa lá explicando o caminho de dados, que é basicamente, aqui eu vou começar pela parte operativa, que vai ser responsável por executar as operações aritméticas e lógicas. Lá também ele especifica que ela foi desenvolvida pensando em aritméticas de inteiros e só. Aqui para começar na arquitetura a gente tem basicamente uma ULA, né, que vai ser responsável por fazer todas as operações lógicas e aritméticas. E alimentando essa ULA nós temos dois barramentos, o A e o B. O B, no caso, ele pode receber quase todos os registradores aqui. Então aqui são quase todos, menos o MAR e o H. O MAR por ser apenas de escrita, não tem como você ler do MAR. E nós temos no A que ele só recebe apenas o H. E além disso tem o terceiro barramento, que é o barramento da saída da ULA, que é o barramento C, que ele alimenta todos os registradores, então você pode escrever em todos eles. Além da ULA, né, nós temos o deslocador de bits. Mais especificamente na ULA, a gente tem 6 sinais de controle, dois que vão dizer qual vai ser a operação que vai ser executada. Se eu não me engano, são a soma, a subtração, na verdade não, é soma, o AND e o OR. Então, e na ULA a gente vai ter o resultado, né, dessa operação aritmética, e aí vai ter aqui que vai de acordo com se o resultado ele foi igual a zero, se ele for negativo, essas entradas vão subir ou descer. Além desses dois bits que eu falei que controlam qual vai ser a operação executada, tem também o de habilitação da entrada. Então, por exemplo, aqui o da A, eu posso desabilitar essa entrada e essa entrada vai virar zero. É a mesma coisa eu posso fazer com B. Então, por exemplo, se eu quiser uma operação de transparência de passar apenas o valor do barramento B para cá, pela ULA, para fim de verificar essas entradas aqui, eu posso desabilitar a entrada A, vou deixar ela zero, e somar com a entrada B. Então vai ficar B mais zero que vai dar B, então vai ser B. Além disso, eu posso inverter a entrada A, que assim eu posso fazer a subtração, e somar mais um, que aí eu faço também, que aí eu faço a subtração, que é invertendo e somando mais um, porque é complemento de 2. Aqui são todas as operações com os bits específicos de cada um. Então, por exemplo, se é 0 e 1, aqui a função é A, e assim por diante. O registrador, o H é um registrador de retenção, é meio que como se ele fosse acumulando os resultados. E é possível a leitura e escrita no registrador no mesmo ciclo, porque ele prevê que existem subciclos dentro de um ciclo que as estabilidades não vão estar. Dá para fazer. Agora, cada um desses registradores do caminho de dados do banco, eles têm uma função específica. E, por exemplo, o MAR, MDR, PCMBR, eles são registradores que eles vão acessar a memória. E a memória nessa arquitetura, ela tem dois tipos de endereçamentos. O endereçamento por palavra, que é o que o MAR e o MDR usam, e o endereçamento por byte, que é o que o PC usa.
E o MAR ele é utilizado para você escrever o endereço que você quer acessar, e o MDR para você ele vai tanto receber os dados da memória quanto escrever dados na memória. Então você pode escrever dados no MDR e executar um comando de escrita, que o dado que foi no MDR ele vai ser escrito no endereço que está contido no MAR. E o PC ele é utilizado para carregar a instrução, a próxima instrução a ser executada. No caso, o MBR é responsável por receber a instrução. Além disso, nós temos os outros registradores que eles têm funções específicas. O SP ele vai apontar para o topo da pilha, que mais tarde eu vou explicar o que é. O LV ele vai dizer onde começam as variáveis locais de um método, de uma função. O CPP vai apontar para a base da área das constantes. E o TOS ele vai armazenar uma cópia do topo da pilha para que a gente não precise fazer dois acessos à memória, reduzir em um. E o PC é que em caso de desvio, o PC ele vai armazenar, o OPC no caso, ele vai armazenar onde o programa tinha parado para retornar. E né, a gente tem uma parte operativa, mas a parte operativa precisa dos bits para controlar, para que tudo isso funcione, tenha uma harmonia ali. Então, para isso, precisa da parte de controle. Então, como na parte operativa a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registradores, na verdade. Só que são 10 registradores. E a gente precisa controlar quando eles vão quando vai haver escrita neles ou não. Então, para isso, a gente precisa dos registradores, a gente precisa de sinais que vão controlar essa escrita, que vão permitir ou não a escrita nesses registradores. No caso, um desses registradores aqui, ele sempre é escrito. Agora, eu não lembro qual é, mas se eu não me engano é o H. Sempre ele recebe sempre ele está recebendo o valor da ULA. Então, por isso que aqui só precisa de 9. Além disso, como a gente tem 9, como o MR ele não pode escrever, né, no barramento B, e nem o H, então a gente tem 8, não, a gente tem, não, a gente tem essas possibilidades de escrever no barramento B. Então a gente precisa de 4 bits para controlar esse barramento, e eles é coisado no decodificador. Além disso, a gente vai ter os sinais da ULA e do deslocador, que eu já falei. E além disso, a gente vai ter os sinais para escrita, busca de instruções e leitura da memória. E no final aqui de tudo isso, a gente vai ter 36 bits de controle. E esse conjunto de 36 bits de controle é que vai ser chamado de microinstrução. Então, definir esse conceito de microinstrução, a gente precisa, né, que esses bits estejam conectados à parte operativa para controlar. A gente precisa que esses bits estejam armazenados em algum lugar. E a gente vai designar ele designa, né,
registrador específico para essa função, que é o MR, o Microstructure Register, que ele vai ser responsável por alimentar essa parte operativa e armazenar a microinstrução que está sendo executada no momento. Além disso, eu não tinha falado aqui, mas além dos bits de controle da parte operativa, a gente precisa de uns mais para a parte de controle, para executar os desvios na hora da execução. Então por isso que aqui ele vai dar, se eu não me engano, 24, mais os bits de controle, mais esses bits de endereçamento e de salto, que é o address e o jump, ele vai dar 36, que é esse aqui, ó, o next address e o jump. Embora as microinstruções sejam capazes de executar operações na arquitetura, elas não representam o conjunto de instruções previsto pela ISA. O que isso significa? Que a ISA, o conjunto de instruções tem 32 bits, enquanto aqui nossa parte operativa e de controle, ela é controlada por 36. Então precisaria haver ali um tipo de conversão. No caso da MIC, ele usa um microprograma. E o que é isso? É que são várias microinstruções sequenciadas e que elas vão coordenar a parte operativa sempre. E essa coordenação que elas fazem na parte operativa permite a implementação dessas instruções da ISA. E essa sequência de microinstruções que vai formar o microprograma, ele precisa estar armazenado em algum lugar. Lá no livro ele chama de armazenamento de controle, que vai conter esse microprograma responsável. Aí ele deixa claro que geralmente esses bits, né, que controlam as microinstruções que vai estar sequenciadas podem estar implementadas tanto em forma de memória, como é mais comum, mas pode também ser implementada como porta lógica. No caso, a gente tem um armazenamento de controle aqui e todo ciclo, uma microinstrução passa desse armazenamento para o MR e a partir do MR ele vai alimentar a parte operativa e a parte operativa vai executar o que o MR dita. Como não é sempre sequencial a execução de um microprograma, pode haver saltos condicionais, dependendo do que acontecer de alguns resultados dentro da instrução. Então você precisa de algo que diga qual vai ser a próxima microinstrução que vai para o IMR e por sua vez vai controlar a parte operativa. E no caso é o MPC, que é o Microprogram Counter, que ele vai dizer exatamente qual é a próxima instrução. No caso, aqueles campos de o próximo endereço e do jump, eles são diretamente ligados a esse MPC, porque justamente quando alguma dessas condições forem verdadeiras, eles vão alterar esse PC e dizer qual vai ser a próxima microinstrução que vai ser executada. Então, no caso, como toda instrução ela tem 36 bits, então toda instrução na verdade ela tem uma sucessora. Ela sendo um desvio ou não, ela vai ter uma sucessora. No caso, por padrão, né, toda instrução ela vai ter se a instrução é x, então a sucessora dela por padrão vai ser x mais 1. E se ela for uma condicional, ela pode ter outra. No caso, todas têm outra, porque aqui ele assume que a próxima vai ser desse endereço e que esse endereço pode ser a seguinte, a mais 1, ou pode ser qualquer outra parte do programa. E também, caso não seja essa aí, caso atenda a requisição, caso um desses bits aqui seja 1,
Então ele vai alterar o primeiro bit aqui para 01 e ele vai para esse endereço alterado o primeiro bit para 1. Então sempre vai haver dois possíveis saltos para uma instrução, que é o endereço que está passado aqui ou o endereço alterado, ou esse endereço alterado mais um. Esse endereço com o primeiro bit alterado. Então, essa é basicamente como funciona a parte de controle. Assim, ainda sem ver o microprograma ainda é meio difícil de captar tudo. Então a gente vai ver. A gente vai ver agora o funcionamento das instruções. Então, existe uma diferença da microarquitetura para a macroarquitetura, que a microarquitetura é do microprograma, essa da parte operativa é a parte de controle, que a parte... Peraí, como é que eu posso explicar? O microprograma ele está interessado em controlar a parte operativa, enquanto a macroarquitetura ela está interessada em oferecer ferramentas a programadores. Então, por exemplo, existem conceitos de linguagem de programação, como por exemplo os procedimentos e as variáveis locais, que não existem na microarquitetura, porque ela está lá só para executar a microprogramação, ela está lá para executar conceitos da macroarquitetura, tornar eles possíveis, entendeu? Então, para isso, né, o microprograma ele precisa entender esses conceitos e coordenar a execução da parte operativa para que esses conceitos sejam aplicados no mundo real. E como ele faz essa aplicação de variáveis locais e chamadas de métodos é a partir de pilhas. Então, por exemplo, a memória como tu viu lá na parte operativa, a gente tem um LV, que é um registrador que ele vai apontar para a base de onde começam as variáveis locais de uma certa parte do programa. Então, por exemplo, aqui o LV ele aponta para a parte 100, enquanto o SP ele vai apontar para o topo. Então a gente tem sempre esses dois delimitantes de onde começa o escopo de uma certa parte do programa e onde ele termina. E por que você não poderia usar endereço absoluto? Porque como um método, por exemplo, ele pode chamar a si mesmo, ele acabaria reescrevendo o valor dos próprios parâmetros da chamada anterior, e isso causaria erro de execução. Mas aqui não, como por exemplo, aqui a gente tem a chamada A1, na chamada A, que ele tem três variáveis locais, A1, A2, A3, e começa aqui. Quando o A chama o B, ele adiciona as quatro variáveis locais de B e atualiza o LV, o B chama o C e assim por diante. Só que aqui no C, ele para a execução e volta para o A e o A chama o D. Então, a cada chamada de um método, ele incrementa o LV e o SP para comportar todas as variáveis que ele precisa. E o método, quando ele acaba, ele mesmo retorna a pilha para o estado que ele encontrou. Além desse armazenamento, né, de variáveis locais, a pilha pode servir para operandos. Então, por exemplo, aqui ele vai colocando o A2 e o A3 e depois ele vai somando os dois e vai voltando a pilha para o lugar anterior.
e botando o resultado lá. Então, como funciona tudo isso no geral? Então, no começo, né, sempre vai ter uma instrução que ela deve ser executada primeiro, uma microinstrução. E essa microinstrução é a que vai fazer um loop, gerar até que alguém desligue a máquina. E cada trecho deste microprograma que começa, né? Então, tipo, tem um microprograma, tem a primeira instrução, essa primeira instrução vai executar e vai chamar outra, que vai chamar outra, e essa outra vai, em algum momento, chamar um trecho desse código que vai corresponder a alguma instrução da ISA. Então, por exemplo, aqui, a primeira parte do código, ela tem isso aqui. Ela atualiza o PC, manda buscar a instrução e ele pega o opcode que está em MBR e a partir desse opcode é que ele vai ditar qual é a próxima instrução, como está aqui, ó. O MBR ele vai passar para o MPC, esse opcode, e esse opcode ele vai dizer em que parte do microprograma corresponde o código que eu quero executar com aquela instrução da ISA. Aqui no caso a gente vai usar um ADD, que então, por exemplo, a gente vai ter o opcode do ADD que vai chegar no MBR, o MBR vai passar esse ADD para o MPC, o MPC vai, vai receber esse opcode que vai parar nessa linha aqui. Então, primeiro essa linha vai para o MR, que vai fazer a máquina executar isso aqui, que é subtrair 1 do SP, ou seja, ele está pegando, tem o topo da pilha, ele está pegando o penúltimo item empilhado e está mandando ler o endereço desse penúltimo item. No caso, ele não está pegando o primeiro, porque a gente tem esse TOS, que é o registrador, que ele sempre tem uma cópia do que está salvo na memória, para a gente não precisar pegar o endereço em SP, botar em MAR, executar uma leitura e depois pegar isso para depois pegar o endereço em SP-1 e fazer o mesmo processo. Então esse TOS ele vai economizar esses ciclos aí. Então aqui ele pega o penúltimo valor. Aqui no caso não está pronto ainda porque esse comando de leitura ele é executado no final do ciclo, ou seja, vai demorar um pouco, vai demorar mais um ciclo para chegar. E quando ele passa o valor do TOS para o H, que é um dos lados, lembrando que sempre tem um lado sempre a operação da ULA tem que usar um H, porque só existe esse caminho de dados, não tem como você somar o MDR com ele mesmo, porque não tem barramento para isso. Sempre um lado da ULA sempre está sempre alimentado pelo H. E aqui nesse terceiro ciclo, lembrando que isso aqui é uma microinstrução, que é traduzida em bits, que essa aqui ela tem uma sucessora lá do próximo endereço que vai apontar para essa, e essa tem uma sucessora que vai apontar para essa, e essa aqui também tem uma sucessora que vai voltar lá para o começo. Mas voltando aqui para o que eu estava falando, que é que vai chegar o endereço que eu pedi, que era o penúltimo. Eu peguei o endereço do penúltimo no penúltimo espaço da pilha, peguei o endereço, botei em MAR, mandei ler. Depois desse ciclo aqui, o valor que eu queria chegou em MDR. Aí eu somo o valor que eu tinha passado, que estava no começo da pilha. Eu somo com o valor que estava em H, que dizia que
que era o valor do topo. Então eu estou somando o último valor com o penúltimo e colocando em MDR. E o MDR, ele é um valor, ele é o registrador que vai receber os dados que eu vou usar para escrever. Então aqui eu aciono o comando de escrita e a partir e na mesma linha eu mando voltar para o começo. Esse começo aqui que ele vai fazer, ele vai executar agora a próxima instrução e vai chamar outra instrução, que essa instrução vai chamar esse main 1, que vai voltar para o começo. No caso, só mais um adendo, é que no caso das chamadas de métodos ou de funções, aqui a gente tem um LV e a gente tem as variáveis locais. No caso, além das variáveis locais, que na verdade vão ser os parâmetros, a gente vai ter os parâmetros também, ele vai armazenar o PC antigo. Então ele vai colocar nessa pilha o PC antigo para conseguir voltar quando a execução terminar. Então é basicamente isso como funciona a MIC.